Já estamos de volta com o Manhã Diversa, agora são 11 horas e 12 minutos. Segunda-feira, semaninha começando, claro, é aquele incentivo para quem está em busca de correr aí atrás de uma oportunidade de emprego. E a gente sabe que um currículo bem desenvolvido e atrativo para os gestores de uma empresa é uma das principais ferramentas para entrar em processos seletivos importantes. Mas será que você aí de casa sabe escrever um bom currículo? Ficou na dúvida? Então não se preocupe, porque a gente está aqui para ajudar você. Confere aí. O currículo é o meio mais utilizado na hora de se candidatar a uma vaga de emprego. Relacionar sua formação, experiência e pretensões são fundamentais. E os trabalhadores sabem bem disso. Além de ter um currículo bem completo, mais objetivo, falando das suas experiências profissionais, tudo conta, inclusive serviços voluntários. 30% dos recrutadores demoram em média de 6 a 10 segundos para descartar um currículo de uma entrevista. Por isso, atenção ao que você vai fornecer de informação e direcionamento para a vaga disponível pela empresa. É básico o tripé de sustentação de um bom currículo. Os dados pessoais atualizados. Segundo, as informações de maneira objetiva da sua formação, né, quais os cursos que você fez, principalmente se são concernentes a essa vaga a qual o currículo é destinado. E, por fim, as experiências profissionais. Então, a clareza, a objetividade e, principalmente, a veracidade dos dados ali colocados, repito, direcionadas àquela vaga, porque não adianta ter um curso de culinária e colocar no meu currículo que eu estou participando de um processo seletivo para gestão. Isso é irrelevante. Estou dando um exemplo esdrúxulo, mas é importante a gente falar o óbvio para que erros crassos não sejam cometidos, né? E muita gente tem preferido fazer o currículo pelo celular. Além de mais acessível, ter um modelo no smartphone facilita a atualização do currículo. Há até modelos prontos disponíveis. O currículo virtual ou digital, como queiram chamar, tem sido amplamente utilizados. E aqui nós, brasileiros, essa tendência tem se ampliado a cada ano que passa. Do ano passado para cá, essa tendência aumentou aproximadamente em 3 vezes a sua utilização, pela praticidade com que o smartphone nos proporciona ao realizar tal tarefa, possibilitando, inclusive, fazer um currículo mais objetivo e de forma mais prática, absorvendo assim pouco tempo de análise e aproveitamento por parte dos selecionadores e recrutadores. Mesmo que não haja uma vaga disponível na empresa naquele momento, o professor orienta que o candidato deixe um currículo na empresa. Chegar a essa empresa e deixar o seu currículo, mesmo que seja digital. Hoje tem empresas que têm na entrada do seu estabelecimento, tem o totem com o QR Code. Ali você posta, o Fale Conosco, o Trabalhe Conosco, enfim, já tem assim um sem número de possibilidades de envio e de inserção na busca de uma vaga. Currículo enviado é só o primeiro passo em um processo seletivo, que pode ter muitas etapas. Mas essa convocação por si só não garante a conquista da vaga tão esperada. É preciso ainda mais causar uma boa impressão, cativar os recrutadores, convencer de que você é o melhor profissional e quem a empresa busca para essa vaga. E para ensinar as melhores estratégias para se destacar nas etapas desse processo e sair da frente dos outros candidatos, nós convidamos a Aline Rodrigues, que é analista de recursos humanos. Então, bom dia, Aline, seja muito bem-vinda ao nosso programa hoje. Bom dia, obrigada meninas, eu que agradeço. Então agora na reportagem a gente entendeu um pouco mais, a questão do currículo, inclusive você já esteve aqui no Manhã Diversa para dar dicas do currículo, mas quem dera se só isso resolvesse o nosso problema, Depois ainda tem a questão do processo seletivo e é essa parte que a gente vai focar aqui hoje. Então, para a gente entender, quais são as etapas aí, o que consiste o processo seletivo?
Olha, o processo seletivo ele varia muito de empresa para empresa, né? Algumas aderem mais etapas, outras menos, e isso não varia também só da empresa, varia muito da vaga. Algumas vagas precisam ter mais avaliações, outras nem não têm essa necessidade, mas geralmente, assim, as mais comuns, né, começa com a análise do currículo, né, que é a primeira de todas ali, para realmente identificar se aquele candidato está aderente ao cargo. Depois disso, a gente passa para uma entrevista, pode ter a aplicação de testes, e aí esses testes eles podem variar entre testes situacionais, testes psicológicos, e algumas empresas também aderem à dinâmica de grupo. É bem comum. Essas são as mais usuais. E quais que são as características mais buscadas pelos recrutadores nesses processos, né? Quais que a gente deve buscar ressaltar nessas etapas aí, né? Ou às vezes tentar conter um pouco alguma ali. Quais são as características que são atrativas para os recrutadores? Olha, eu acho que hoje, assim, as mais buscadas é o que a gente volta para o comportamental, né? Geralmente a gente vai numa entrevista e a gente quer logo colocar tudo técnico que a gente tem. Todas as nossas competências, o que a gente já fez, onde que a gente já trabalhou. Mas hoje em dia, essas características comportamentais, elas são muito importantes e elas devem sim ser ressaltadas, né? Durante ali a entrevista, durante o processo como um todo. Porque o técnico a gente acaba conseguindo ensinar para a pessoa, né? Às vezes um software, alguma coisa assim que a pessoa ainda não tem o conhecimento. O comportamental já é um pouco mais difícil. Então, essas características comportamentais hoje, elas são bem mais importantes, né? Vamos dizer assim. E quando a gente então leva para esse lado do comportamento, é claro que o nervosismo na hora vai fazer aí, né? Vai afetar e vai fazer toda a diferença na hora do recrutador analisar essa pessoa. E muita gente costuma realmente, né, ficar muito nervoso nessa hora. Quais dicas que você pode dar, então, para que isso não seja demonstrado, né, na hora que você está passando justamente por essa análise aí de comportamento? Então, Roberta, uma coisa que eu gosto muito de falar é que uma entrevista de emprego, ela é uma troca. Né? Não é só o candidato que está sendo avaliado. O candidato ele também precisa avaliar a empresa, ele também precisa entender se aquela empresa é realmente o que ele busca. Então, tentar levar essa conversa de uma forma muito mais natural, sem ficar pensando no que o recrutador quer escutar, é um bom caminho. Porque às vezes a gente fica muito preso ali, o candidato fica achando, eu tenho que responder isso aqui, porque é isso que ele quer saber. E muitas vezes nem é, né? Então, assim, a gente acaba ficando um pouco mais travado, um pouco mais nervoso, com medo mesmo. Então, tenta levar de uma maneira mais tranquila e lembrar que é uma troca, né? Você candidato, também está avaliando a empresa. E pensando nisso tudo aí, o autoconhecimento com certeza é uma coisa importante de se ter até para conseguir, né, se colocar da melhor forma, responder as perguntas de forma realmente, né, autêntica, enfim. E aí tem uma pergunta que o pessoal costuma ficar com a pulga atrás na orelha, que é na hora que eles perguntam quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Muita gente tem medo dessa pergunta porque fala, se eu responder isso, vai ser ruim, vai ser bom, o que exatamente, né? Eu acho que isso daí realmente é uma hora que o pessoal, é importante ter o autoconhecimento para a gente poder entender, né, os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, mas dá aquele medinho na hora de responder. Afinal, o que essa pergunta busca entender? Qual que seria aí, né, a resposta, né? O que a pessoa deve buscar responder na hora dessa pergunta? Que cuidados ela deve ter na hora de responder essa pergunta? Exatamente o que você disse, né? Assim, o que o recrutador ele quer entender com essa pergunta? O autoconhecimento. Entender o que de positivo aquele candidato tem que vai agregar para dentro da empresa, para dentro do time e porque todo mundo tem ali os pontos de melhoria, né? Todo mundo tem alguma coisa para melhorar sempre. E esse ponto de melhoria desse candidato, ele vai interferir em alguma coisa ali na dinâmica do dia a dia? Às vezes, se é uma pessoa que não tem muito aquela habilidade de trabalho em equipe e o trabalho exige isso pode interferir ali na dinâmica, né? Então, basicamente isso que essa pergunta busca investigar ali daquele candidato, né? E o cuidado que o candidato precisa ter é, primeiro, não falar uma mentira, né? Às vezes ele vai falar ali alguma coisa que não é, e aí no dia a dia de trabalho isso vai cair por terra. Então, é não mentir e entender realmente o que a vaga precisa para você não dar um tiro no pé também, né? Que às vezes você vai falar ali um ponto negativo, como esse, por exemplo, do trabalho em equipe. Se você não é essa pessoa e você fala que você não gosta de trabalhar em equipe e o trabalho exige isso, você com certeza não vai ser contratado. É muito do bom senso também, né? De Exatamente. entender que todo mundo tem qualidades e defeitos, né? E que existem realmente defeitos que são compreensíveis, né? Que fazem parte da nossa vida, realmente a gente tem que buscar, né, se estiver realmente atrapalhando, buscar melhorar, mas ter esse bom senso de olhar a vaga, se é uma vaga que você precisa lidar com imagem, por exemplo, falar, eu tenho
não sei, eu não tenho um péssimo senso estético para trabalhar com imagem, por exemplo, não faz sentido. Se você trabalhar em grupo, falar que é ruim, trabalhar em grupo não faz sentido. Exatamente. Da mesma forma, eu acho que tem aquele pessoal que fala, né, que vai responder a pergunta do qual que é um defeito seu ou um ponto negativo e acaba falando um ponto positivo disfarçado de negativo, né? Tipo assim, eu sou muito dedicada demais. Ou, eu sou muito perfeccionista. E transforma um ponto positivo num ponto negativo, que é uma coisa que fica na cara pro recrutador, né? Exatamente. Isso mostra que tá faltando autoconhecimento ali. Tem muita gente que usa da ansiedade. Esse é o comunzão. Eu sou muito ansioso. Todo mundo tem, né, esse pouquinho de ansiedade, entrar no emprego novo, isso gera isso mesmo e tudo mais. Então, não usar desses pontos que realmente não demonstram quem você é. E tem uma outra resposta também, que é muito comum, que é muito difícil falar sobre a gente. Isso também fica muito claro que você não tem ali o autoconhecimento. Então, se preocupar em se preparar nesse ponto para a entrevista, com certeza faz muita diferença. E, Aline, esse autoconhecimento está atrelado à sinceridade, né? Então, eu queria resgatar uma fala sua que você levantou esse ponto da mentira na hora dessa pergunta, por exemplo, de pontos fortes, pontos fracos. E aí, eu queria que você falasse um pouco mais como que essa mentira na hora de falar, né, desse processo, e aí, caso você seja, assim, contratado, como que ela vai reverberar e em algum momento vai mostrar que sim, você não foi verdadeiro e como que isso pode ser prejudicial tanto para a pessoa que conseguiu essa vaga, quanto para a empresa. Então, assim, eu queria que você destacasse um pouco mais essas consequências aí, né, na mentira na hora do processo seletivo. Uma das consequências que é uma das piores, na verdade, é você queimar o seu perfil profissional, né? Hoje, as empresas, elas são muito ligadas, todo mundo conhece todo mundo, então acaba que quando você sai de um emprego, a outra empresa que você está se candidatando pode pedir uma indicação e aí você acaba ficando queimado mesmo no mercado de trabalho, né? Então, acho que essa seria a pior consequência. Depois você tentar arrumar uma outra vaga, ir para uma outra empresa e a empresa anterior trazer esse ponto, sabe? Olha, é uma pessoa que mente, né? Que é uma pessoa que falou uma coisa na entrevista e ali no dia a dia a gente viu que não era bem assim, porque não tem como. Se é uma coisa sua, se é uma característica sua, isso vai aparecer ali no dia a dia de trabalho, durante a dinâmica do trabalho. Então, isso realmente é bem prejudicial porque você queima o seu perfil profissional. Vai causar um desgaste duplo, né? Para a empresa em si e também para você, né? Exatamente. A empresa vai acabar te demitindo, né? Porque você está atrapalhando ali a dinâmica, não está se adequando à dinâmica do trabalho. E isso volta para você depois também, de alguma forma. E até que ponto você assumir, né? Você fala, eu tô nervoso, então fala assim, eu não tenho essa habilidade, mas estou disposto a aprender. Essa sinceridade. Até que ponto é bom, até que ponto é ruim? É bom falar, eu tô nervoso, ou então falar, esse software aqui eu não sei usar, mas quero aprender. Como que é isso? Eu sou muito adepta da sinceridade. E aí, quando você falar que você está nervoso numa entrevista, depende muito da abertura do recrutador também. Existem alguns que são mais tranquilos, que são mais leves, que naturalmente já querem levar esse clima mais ameno mesmo para uma entrevista. Então, não tem problema, né? Você fala, olha, estou um pouquinho nervoso, né? Então, se você vê que tem essa abertura do recrutador, isso é super normal, até porque a gente sabe que isso acontece, né? Realmente as pessoas se sentem nervosas, elas estão sendo avaliadas, isso é super comum. E com relação a você ser sincero e dizer, olha, eu não tenho, mas eu tenho muito interesse em aprender, eu acho isso incrível, porque realmente a gente não sabe tudo, né? Então, a gente demonstrar que realmente estamos abertos a aprender, né? Que aquele candidato mostrar que, olha, eu tenho esse interesse, às vezes é muito mais interessante a pessoa demonstrar que ela tem interesse do que uma pessoa que já sabe e vai ficar parada ali no mesmo lugar sem querer se desenvolver mais. A gente vai para um rápido intervalinho, ainda tem muitas perguntas aí pra gente esclarecer sobre esse tema, porque realmente é um momento que a gente quer dar o nosso melhor, né? A gente quer realmente mostrar a nossa melhor versão pra gente garantir aquela vaga. E para quem está procurando emprego, ainda mais para quem está nessa jornada aí há muito tempo, essas dicas são valiosas. Então você não sai daí, porque a gente já volta para te dar mais dicas. E se você tem alguma dúvida, manda para o nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela ou para o nosso Instagram. A gente volta em instantes. Acontece entre os dias 12 e 17 de julho a primeira colônia de férias do Parque da Lajinha em Juiz de Fora. A programação do evento vai contar com atividades de educação ambiental, gincana, jogos,
piquenique e brincadeiras. Um lanche gratuito vai ser oferecido aos participantes. São 30 vagas para crianças com idades entre 6 e 12 anos. E para se inscrever, os responsáveis devem acessar o Instagram do @Parque da Lajinha JF e clicar no link da bio. Manhã Diversa de volta mais uma vez para você. Agora são 11 horas e 29 minutos e chegou a hora de a gente chamar a nossa equipe de jornalismo, direto da redação. Quem está lá é o Vitor Ferreira. Então, bom dia, Vitor. Conta pra gente quais as notícias de maior repercussão para começar aí a semana bem informado. Bom dia, Mari. Bom dia, Roberta. Bom dia, o pessoal de casa. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, 4 unidades de acolhimento a pessoas em situação de rua devem começar a funcionar em até 3 meses. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania tinha prometido a entrega de 6 unidades de apoio até fevereiro deste ano, mas até o momento só uma está funcionando. Entre os centros que estão faltando, 3 são para jovens e portadores de deficiência. Um deles é exclusivo para a população LGBTQIA+, e o outro para gestantes e puérperas. A Secretaria informou que os serviços têm capacidade de atender até 470 pessoas no total e o custo da implantação e manutenção foi orçado em 5,2 milhões de reais. O último censo, divulgado em 2014, identificou 1.800 pessoas em situação de rua na capital. Mas esse levantamento, ele já é muito antigo, então ele pode estar desatualizado. A UFMG estimulou em relatório do ano passado que esse número já pode ter crescido quase 5 vezes mais, Isso porque com a pandemia o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu. Então, em São Paulo, por exemplo, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento aponta que o aumento foi de 31% em 2 anos, o que representa aí 7.540 pessoas. Outra informação importante, meninas, é em relação à chamada varíola dos macacos, que é a Secretaria de Estado de Saúde daqui de Minas, confirmou já terem 3 casos confirmados aqui, todos em Belo Horizonte. Outros 8 estão em investigação. Lembrando que a primeira confirmação aqui no estado foi na quinta-feira passada, e os pacientes seguem em isolamento social. No Brasil, o Ministério da Saúde informou que até o momento 77 casos já foram confirmados, a maioria deles em São Paulo, que tem 52 confirmações. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde ressaltou que, embora a doença tenha sido encontrada pela primeira vez em macacos, o surto atual não tem nada a ver com os animais. Mari e Roberta. Vitor, muito obrigada pelas informações. Amanhã você volta com mais notícias pra gente. Bom dia. E aqui no estúdio a gente continua o nosso bate-papo sobre como se destacar em um processo seletivo de emprego e garantir uma vaga no mercado de trabalho. E a gente está aqui com a Aline Rodrigues, que é analista de recursos humanos, então vamos a mais perguntas. Aline, mais uma vez, um prazer te receber aqui hoje. Obrigada. E aí, vamos continuar então o nosso bate-papo. Conhecer a empresa também, que você está tentando e pleiteando essa vaga, é muito importante, Diz um pouco mais pra gente sobre isso. Importantíssimo, Eu acho que é o ponto principal também, como eu disse nas perguntas anteriores, é uma troca. Então, o candidato também está avaliando se aquela empresa está dentro do que ele está buscando e você demonstrar isso numa entrevista de emprego já é um pontinho a mais, Porque realmente demonstra que o candidato pesquisou sobre a empresa, entende qual é o ramo, o que essa empresa faz, qual é a linha de atuação, como que ela trata os colaboradores, o que ela busca ali dentro do mercado de trabalho. Então, isso realmente já impacta bastante na entrevista e já dá um ponto a mais para o candidato. E durante alguns processos tem uma pergunta aí que causa calafrios, que é a pretensão salarial. Como que responde essa pergunta, Porque tem aquele medo, se eu responder a menos, vão me pagar menos que eu mereço. Se me responder a mais, vão falar, tá querendo demais. Então, sempre tem essa dúvida, essa pulga atrás da orelha. Então, afinal, como responder essa pergunta, De que forma que a pessoa pode chegar aí na resposta adequada para essa pergunta? Olha, o ideal para essa resposta são 2 critérios, O primeiro
é o que está sendo praticado hoje no mercado de trabalho. Então, qual que está sendo a base salarial para aquela vaga, para aquele cargo, né? Tem que contar aí com essas diferenças de cidades, nem todas as cidades pagam a mesma quantia. Então, é avaliar um pouco sobre o mercado, o que está sendo praticado hoje e entender também as suas necessidades pessoais, porque muitas vezes você realmente já tem um nível mais alto de conhecimento, de experiência, pós-graduações, enfim, né? Já tem ali uma formação um pouco mais elevada. E você tem que entender o que você precisa hoje dentro da sua necessidade. Também não é o ideal você aceitar um salário, né, um valor menor do que aquilo que você precisa. Mas você também jogar esse valor muito acima, realmente pode fazer com que você não seja contratado, né? Então, é avaliar o que está sendo pedido, o que está sendo praticado hoje pelo mercado, o que as empresas têm pagado para essa vaga e quais são as suas necessidades básicas ali que você também não pode abrir mão, né? E a gente está falando, então, nessa parte da entrevista, né? Então, você está respondendo perguntas. Mas pega bem, pega mal. O entrevistado fazer uma pergunta para o recrutador, por exemplo, se ele tiver com alguma dúvida, ou então perguntar, né, assim, no final da entrevista, tem uma previsão de resposta? Pega bem fazer esse tipo de pergunta, talvez inverter em algum momento, ou não, realmente responde o que está sendo dito e segue aí essa ordem. Não, pode sim fazer essa pergunta no final, né? Se o recrutador deixar esse espaço. Finalizou ali a entrevista, eu também tenho uma dúvida sobre a empresa, eu posso perguntar, né? E aí perguntar mesmo sobre a empresa, sobre a equipe de trabalho, o que aquela empresa está esperando do candidato que vai ser selecionado. Isso é muito importante e demonstra também uma preocupação pelo outro lado, pelo lado do candidato. Então, não pega mal. Pode ficar à vontade, fazer sim essa pergunta, claro que usando o bom senso sempre, né? Mas tem super abertura para poder fazer, não precisa se preocupar com isso, não. E quando a pessoa cai numa entrevista coletiva ou numa dinâmica de grupo, né? Que cuidados a gente deve ter nesse momento aí que a gente está sendo avaliada junto com outras pessoas ali ao mesmo tempo? É sempre importante não ser a pessoa que quer sempre se destacar em cima dos demais, mas também não ter uma postura passiva. Então, numa entrevista, por exemplo, coletiva, né, alguns recrutadores acabam deixando em aberto quem que quer falar primeiro e aí vai seguindo a ordem por ordem da pessoa mesmo querer falar, né, não algo indicado. E aí você não se colocar nessa postura passiva de ser a última pessoa a falar ou nunca se colocar, nunca colocar a sua opinião no caso de uma dinâmica de grupo, é muito importante. Então, você tem que colocar esse bom senso, né, assim, essa balança. Você não ser a pessoa que quer se destacar mais em cima dos outros, mas também não ficar naquela posição que ninguém consegue te ver, porque é realmente uma avaliação em grupo, né? Então, se você não se mostra, você não consegue ser avaliado. Realmente, eu acho que dinâmica em grupo dá pra gente até fazer um outro estúdio só falando sobre isso, porque são várias as situações que podem acontecer, né? Assim, separar os grupos, e aí o grupo que você tá, você não concorda com a ideia que eles estão propondo, e aí como que você fica contra o seu grupo? Então, assim, realmente Exatamente. São muitos casos aí que a gente precisa de entender um pouco mais, né, como lidar com essa situação, né? A dinâmica de grupo realmente tem bastante assunto, sem dúvida nenhuma. E vamos falar então do famoso ditado que a primeira impressão é a que fica. Isso é também verdadeiro no processo seletivo? Se sim, como causar então essa boa impressão, seja na maneira de se vestir, na maneira de gesticular, de falar? Sem dúvida nenhuma, é a primeira impressão que fica numa entrevista de emprego, isso não é diferente. É o primeiro contato do recrutador com o candidato. Ele não conhece aquela pessoa, só viu o currículo dela, então realmente, né, é a primeira impressão ali que ele vai fazer uma nova avaliação, né, vendo realmente as competências, as características daquela pessoa. E se você não causa essa primeira boa impressão, você já perde comparado com os demais. Então, sim, né, a maneira de se vestir, de se portar, de gesticular, a sua comunicação não verbal, né, que são as nossas expressões faciais também, isso tudo conta e mostra quem é você, né, para aquele recrutador. Então, a primeira impressão faz bastante diferença também na entrevista. E agora, vamos falar um pouco do que não fazer, né? Quais costumam aí talvez ser os principais erros cometidos pelas pessoas passando por esses processos? Quais que talvez sejam os erros que a gente pensa, tipo assim, nossa, não é possível que alguém cometa esse erro, mas ainda assim as pessoas fazem, ou seja, o que não fazer de jeito nenhum, o que evitar? O primeiro de todos é não se atrase. Não se atrase, seja presencial, seja online. Realmente esse comprometimento ele é muito importante. E é claro, né, imprevistos acontecem, a pessoa às vezes realmente pode ter tido ali algum problema. Tenta avisar o quanto antes, liga para o recrutador, manda uma mensagem. Ou se ainda assim não foi possível isso tudo, quando você chegar, se desculpe,
né? Explique o que aconteceu, porque a Mariana bem disse, né? Não é possível que alguém ainda faça, mas sim, né? Muitas vezes as pessoas se atrasam e aí elas chegam para a entrevista e elas nem se justificam, elas só seguem mesmo como se nada tivesse acontecido. E aí a gente volta na questão da primeira boa impressão, né? A preocupação que você teve com aquela vaga, com aquela entrevista. Então, não se atrasar é o primeiro ponto, né? Isso impacta bastante. E é realmente se preocupar com essa postura. Ouvir o recrutador é muito importante. Tem muita gente que às vezes nem espera o recrutador terminar de fazer a pergunta e já quer responder. E isso vai impactar na sua resposta. Às vezes ele quer saber uma outra coisa. Então, ouvir, né, deixar com que o recrutador fale para depois você começar a falar também é algo bem importante. E Aline, quando a gente fala de processo seletivo, tem também o QI, né? Que é o quem indica, que muita gente consegue sim vagas de emprego por indicação de ou pessoas que já trabalharam ou amigos, né? Que estão em um cargo que sim, pode ser, que tem essa interferência, né? Até onde então essa indicação, ela está presente nesses processos seletivos? E tem como a pessoa impressionar e ficar com a vaga sendo que ela não era indicada? Totalmente possível. O QI, ele existe mesmo, né? Tem essa questão ainda bem forte no mercado de trabalho, mas aí a gente fala novamente das características. Nem sempre a pessoa que foi indicada, ela é a pessoa que mais vai se adequar ali naquela vaga. Às vezes ela não tem a característica comportamental ou técnica que é muito importante para aquela questão, né, para aquela vaga, e uma outra pessoa que veio somente pelo processo seletivo, que ainda não tem nenhum conhecido ali dentro, ela vai se destacar muito mais. Então, é totalmente possível, é você realmente dar o seu melhor ali no momento da entrevista e tentar se destacar mais do que as outras pessoas, independente se elas foram indicadas ou não. Acho que a grande chave quando a gente fala de processo seletivo, quando a gente fala dessa busca pelo emprego, é tentar garantir o máximo de benefícios e vantagens, né? Então, eu acho que, assim, você ter o seu autoconhecimento, você se portar de maneira, né, assim, que vai de encontro à empresa que você quer, você destacar, sim, seus pontos, seja comportamentais, sejam técnicos, e também a indicação, por que não? Então, assim, aproveita, né, o ambiente de trabalho que você talvez já teve e tem aí, né, essa boa rede de contatos. A gente tem hoje o LinkedIn, que é justamente sobre isso, né, essa rede aí de contatos de profissionais. Então, assim, é difícil, gente, mas não é impossível. Eu acho que é manter a calma e se preparar, porque aí dá certo, né? Com certeza, né? Tem aquele estudo prévio sobre as suas competências, as suas experiências, analisar bem as datas do currículo para você conseguir falar isso, né, com mais clareza na entrevista. Não se preocupar com o que o recrutador quer escutar, porque é isso que muitas vezes gera esse nervosismo. É totalmente possível, né? E o que você disse, aproveitar mesmo dessa rede de contatos, né? Sempre tem ali uma pessoa para te indicar, uma pessoa que conhece alguém que está precisando, e você com essa sua postura profissional, né, se mantendo realmente como uma pessoa interessada naquela oportunidade, a chance é bem grande. Aline, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. É sempre um prazer te receber aqui, seja para dar dicas sobre currículo, seja para dar dicas sobre processo seletivo. Quem sabe a próxima vez a gente pega aí essas dinâmicas de grupo, né, que realmente fazem toda a diferença. Então, muito obrigada por esclarecer a gente e ajudar aí tantas pessoas que talvez estejam aí tentando entrar no mercado de trabalho. Imagina, meninas, é sempre um prazer poder trazer um pouquinho mais de conhecimento aqui e eu que agradeço pelo convite. Obrigada. E você não sai daí, porque daqui a pouquinho tem a finalização do Bora Hangar e a gente está retomando a salada Panza César. Panza César, isso mesmo. Arthur continua então com a segunda sem carne e você não vai perder, né? Já já a gente volta.